Irmãos, aqui em João, capítulo de número 17, nós podemos aqui perceber que Jesus, ele já estava ciente daquilo que lhe esperava. Jesus estava ciente daquilo que lhe aguardava. Ele sabia muito bem que em breve ele seria traído, seria preso e que a cruz o aguardava. Jesus estava ciente e ele começou a dar algumas pistas para os seus discípulos, para que eles viessem entender qual seria o plano de Jesus aqui nessa terra. E o plano dele era ir para a cruz. E aqui nós encontramos a oração de Jesus, Jesus orando. Se nós pegarmos aqui João capítulo 17, nós podemos ver Jesus inicia orando por si mesmo, depois Jesus orando pelos seus discípulos, e uma terceira fase, Jesus orando pelos crentes que viriam mais à frente após a sua morte. E aqui nós podemos ver Jesus orando pelos seus discípulos. E nós frisamos aqui o versículo de número 11, em que Jesus ele diz: Pai, eu já não estou no mundo, mas eles, os meus discípulos, estão no mundo. Jesus ele diz: eu vou para ti, Pai, mas guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós o somos. E aqui, irmãos, Jesus ele expressa o desejo da unidade dos irmãos. E nós temos que nos atentar, porque muitas das vezes nós confundimos a unidade com a uniformidade. São duas palavras que são bem parecidas, mas que se nós formos ver, elas são totalmente diferentes. E muitas das vezes nós confundimos o reino de Deus e achamos que o reino de Deus ele tem que ser um reino uniforme. Sendo que Deus ele disse aqui, irmãos, que o reino de Deus, a vontade do Senhor é que haja unidade. Como um exemplo bem claro nos dias de hoje, irmãos, que nós confundimos a unidade com a uniformidade, é mais ou menos assim, irmãos. Nós temos várias igrejas e muitas das vezes nós achamos que estamos agindo na unidade, mas estamos vivendo na uniformidade. É mais ou menos assim, irmãos. Tem igrejas, nós sabemos muito bem, que curtem ali um certo tipo de música, um certo tipo de ritmo, né? Alguns são um pouco mais pentecostais, outros são um pouco mais congregacionais. Tem igrejas que se você for, você vai ver ali o culto praticamente inteiro, o louvor rolando à base do pandeiro, né? E você vai em outro lugar, você vai ver ali que os cultos já são um pouco mais tradicionais. Mas muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para aquele que de repente está tocando o pandeiro e nós falamos: opa, esse não é de Deus. Entenda, irmãos, não estou falando de heresias, mas eu estou falando aqui de ritmos. E às vezes nós falamos: não, se ele não concorda com o estilo, com o ritmo de música que eu acho que é o certo, então ele já não me serve. Porque o ritmo que me convém é um ritmo congregacional. A maneira que me convém já é mais uma maneira calma, tranquila, então esse já não serve. E do outro lado, o outro também diz: não, aquele que é já um pouco mais calmo, mais tranquilo, mais congregacional, ele também já não serve. E um exemplo, irmãos, nós temos aí algumas igrejas que de repente pregar sem gravata, não pode você pregar sem gravata, você tem que pregar. E por um outro lado, às vezes, se a gente vê alguém que está ali pregando sem gravata, a gente que é acostumado, a gente já tem a mania de falar: não, Deus não pode usar alguém se esse alguém não estiver usando gravata. Deus não pode usar alguém se este alguém não estiver usando um paletó. Antigamente existia até um hino aí que dizia: fala paletó, paletó não fala nada, gravata não fala. Então nós temos muitas das vezes, irmãos,
esse sentimento de que tem que ser tudo igualzinho. Há igrejas, irmãos, que todo mundo, todas as mulheres, aliás, tem que estar usando saia. Não tem igrejas que são assim? A mulher tem que usar saia. Mas, de repente, irmãos, aquele que olha fala assim, não, aquela lá está de calça, então ela não pode ser o meu irmão. Deus não vai usar ninguém de calça. É impossível Deus usar alguém com calça. Outras igrejas, irmãos, às vezes o homem não pode usar barba. Não, eu não creio que Deus vai operar em um homem usando barba. E do outro lado também já é o contrário. E nós nos esquecemos, irmãos, que Deus não nos chamou para viver uma uniformidade. Deus nos chamou, irmãos, para viver em unidade. E muitas das vezes, irmãos, nós confundimos e nós nos esquecemos que nós somos um exército, o exército de Cristo. Nós somos uma milícia, a milícia no bom sentido de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Muitas das vezes nós temos que compreender isso, irmãos. Às vezes, fulano vai votar no partido tal, então ele não pode ser o meu irmão. O outro vai votar no partido tal, não, então esse não é de Deus, não pode ser o meu irmão. E nós nos esquecemos, irmãos, para que Jesus nos chamou. Nós nos esquecemos qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Irmãos, unidade. Lembra-se da palavra comunidade. Nós estamos aqui em uma comunidade. Comunidade, irmãos, pessoas com diversos pensamentos, mas com um objetivo: manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Isso é comunidade, irmãos. Agora, uniformidade é linha de produção. E muitas das vezes, irmãos, dá a impressão que o povo de Deus deseja que haja uma linha de produção. Irmãos, todo mundo igualzinho, todo mundo com o mesmo olho, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo falando do mesmo jeito, todo mundo da mesma maneira, tudo igualzinho. Irmãos, me desculpe, mas isso não é evangelho. O evangelho, irmãos, é unidade. Isso que nós estamos falando de uniformidade é linha de produção. É todo mundo igualzinho, todo mundo falando igual, todo mundo andando igual, parecendo um robozinho ali, tudo igualzinho, tudo perfeitinho. Irmãos, isso não é o evangelho. Jesus trabalha na sua multiforme graça. Jesus chamou um de um jeito, chamou outro do outro, mas nós temos um propósito em comum: é manifestar a glória do Senhor aqui nessa terra. Deus nos chamou, irmãos, para sermos uma comunidade, andarmos em unidade, em um só propósito. Eu falei, não lembro se eu disse aqui uma vez, irmãos, a unidade é como se fosse um purê de batata. Quando você vai fazer um purê de batata, você não fica escolhendo ali a batata, essa batata aqui é um pouco mais branquinha, essa outra batata é um pouco mais moreninha. Você não fica escolhendo, irmãos. Tem algumas batatas que ali na casca vai ter algumas bolinhas pretinhas, a outra vai estar mais lisinha, mais lavadinha. É tudo diferente uma da outra. Mas quando você começa ali a triturar, quando você começa a espremer, irmãos, as diferenças desaparecem, é ou não é? Enquanto está no saco de batata ali, é tudo diferente. Está tudo no mesmo saco, é tudo diferente. Mas quando, irmãos, é espremido, torna-se um só, o purê. E assim, irmãos, é a unidade. Nós somos sim diferentes, nós temos que respeitar a diferença de cada um, irmãos. Mas quando nós somos espremidos pelo Senhor, irmãos, nós sabemos qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós somos espremidos pelo Senhor, nós nos tornamos um. E o que o Senhor Jesus Cristo aqui orou, ele disse: Pai,
Eu não peço que os tire do mundo. Eles são diferentes uns dos outros, mas eu te peço que eles sejam um, assim como nós o somos. Que eles sejam um, eles são diferentes, mas que eles sejam um para anunciar o Evangelho. Que eles sejam um em crer que eu sou o Senhor Salvador, que tu és o Deus Criador. Que eles sejam um, que eles entendam qual é o propósito que eu tenho para eles aqui nessa terra. E nós temos que entender isso, irmãos, que Deus chamou a igreja para andar em unidade. Para que Deus nos chamou, irmãos? Para pregar e anunciar que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, que Ele é aquele que cura, Ele é aquele que batiza no Espírito Santo, Ele é aquele que em breve voltará para levar a sua igreja, para estar com Ele para todo sempre. E a esse Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Aleluia.